de volta com o programa Viva Saúde. Que bom tê-lo aqui comigo, que bom tê-lo aqui conosco. Hoje conversando sobre obesidade, conversando sobre cirurgia bariátrica e os desafios enfrentados durante a pandemia por este público. Quem está nos conduzindo aí, nos ensinando bastante, é o Dr. Augusto de Almeida. Ele está aqui conosco explicando essas informações tão importantes e a situação em que nos encontramos, contextualizando toda essa relação aí das cirurgias bariátricas, da questão da obesidade dentro da pandemia. Doutor Augusto, explica para a gente como é que é o procedimento, como é que é a rotina do paciente após a cirurgia bariátrica. A gente sabe que antes existe uma preparação intensa, mas e depois? Fez a cirurgia bariátrica, está tudo resolvido, vai perder peso e não vai voltar? Como é que é essa realidade? Desde que nós começamos a fazer, há 21 anos atrás, a cirurgia bariátrica, a gente priorizou o tratamento multidisciplinar. A cirurgia da obesidade ela é complexa do ponto de vista de se saber, porque não é só uma simples cirurgia, é uma mudança de comportamento. Se você não entender isso, na preparação, você vai ter um pós-operatório, ou seja, o resto da sua vida, certos conflitos e agir de forma incorreta e, consequentemente, não ter êxito e o pior de tudo é ter o chamado reganho de peso, porque não acompanhou. Então, o que é que nós preconizamos? Primeiro, os 2 primeiros meses, as pessoas ficam quase que direto conosco, até a gente chegar naquele percentual que a gente programou e regressão dos principais sintomas das doenças que ali tinham sido instaladas. Após o 2º mês, eu peço que todos voltem ao consultório a cada 2 meses, até a gente fechar em 1 ano. A atividade física talvez seja o maior de todos os aliados nesse processo. Quem faz atividade física e come correto, se alimenta corretamente, ele tem um resultado completamente diferente de quem acha que operou e deixa tudo para lá. Então, isso são realidades, eu digo que são praticamente 2 cirurgias diferentes. Quando alguém pergunta, a cirurgia A ou B é melhor? Não. Eu tenho que encaixar ela no melhor perfil para você. E após 1 ano, onde nós chegaremos ao que nós preconizamos, a gente faz periodicamente, a cada 6 meses, solicita que os pacientes nos procurem, porque em 6 meses não dá. Assim, se tiver tido algum reganho, como agora na pandemia houve muita procura por alguém que engordou 6, 7 quilos, e aí a gente vai atrás para ver como é que podemos... E além do mais, da questão da rotina, dos exames, muitos aprendem, mas, infelizmente, muita gente sai, desaparece. Vai galinhar um pouquinho, né, também, né? Às vezes sai de vez e chega 10, 12 anos depois, dizendo: eu cheguei aqui para fazer uma nova cirurgia. Não é esse caminho. A gente tem a cirurgia revisional, que são a reoperação da cirurgia, uma rebariátrica, mas quando a gente faz uma cirurgia bariátrica, ela é exatamente para que a gente tenha um único... Nós já estamos no último estágio do tratamento, não é? Se nós estamos no último estágio do tratamento, a gente tem que saber que o tratamento da obesidade, de uma forma geral, que ninguém vai fazer, está brincando de fazer cirurgia bariátrica. Não, evidentemente, se tiver alguma coisa que realmente está fazendo o paciente voltar a ter peso, nós temos mecanismos para fazer com que ele volte, desde que ele se engaje novamente no processo. É possível, realmente, o reganho de peso chegar de tal modo, ser tão alto que pode até perder a cirurgia bariátrica, colocar aquela cirurgia? Pode perder, e aí o que a gente chama de cirurgia revisional
é exatamente quando nós vamos fazer algum procedimento, não só por via endoscópica, ou também por via cirúrgica, de transformar uma cirurgia em outra, ou de usar os artifícios endoscópicos, desde que se enquadre novamente com psicólogo, com nutricionista, com atividade física, porque senão não adianta. Não adianta, né? Não. Olha, o reganho de peso não é culpa do paciente, é culpa do cirurgião e da equipe quando não prepara de forma adequada. Porque ele não vai entender depois. Eu chego às vezes no consultório, o paciente não sabe nem que técnica, alguém me procura porque teve reganho de peso, operou com outra pessoa, e ele não sabe nem que técnica foi empregada nele. Quer dizer, é o mínimo isso. Não tem, é como se não tivesse propriedade daquilo que foi feito nele, né? Você Exatamente. tem que ter propriedade, conhecimento já daquilo, né? Se aprofundar um pouco e saber qual é a sua atual condição, né? E o que a gente faz no pré-operatório é exatamente isso, é deixar a pessoa totalmente consciente do que, como vai ser, o que vai ser, quanto tempo vai acontecer, o que é que vai acontecer nos próximos dias, nos próximos meses. Então, é de extrema importância se ele seguir todo esse passo a passo, evidentemente que ele terá êxito. Agora, tem pacientes operados há 19, 20, 21 anos atrás, que dá gosto de ver. Porque eles não perdem o foco. Não perdem o foco, né? Então, qual seria o ganho de peso, o reganho de peso aceitável e o reganho de peso já preocupante? Porque acho que até tem uns pacientes que eles ganham um pouquinho, mas o que é aceitável, o que é que não? O que é que foge da curva? Vamos lá. Então, vamos botar aqui um número que é o número mais fácil, o número 100. O paciente pesa 100 quilos. Não estou falando nem de altura, nem de IMC, de nada. Mas ele pesa 100 quilos, por conta da altura dele, ele tem indicação de cirurgia. O que a gente pretende é que, com um ano, ele tenha perdido 40% do peso total. Então, nesse primeiro ano. Ou seja, uma pessoa que tem 100 passaria para 60 quilos. Então, alguns perdem por completo, outros perdem até mais e outros não perdem totalmente. Isso é dito, é ocasionado pelaquela conduta que eu falei, que uns que fazem atividade física e tudo mais. Então, quando a pessoa ultrapassa, estou falando em cima de 100, vamos dizer que ele chegou a 70 quilos, eu estou falando exatamente em cima de 100, mas se ele chegou, vamos dizer, ele era para estar com 60, mas aí na pandemia ele engordou 8, 9 quilos. Tem que nos procurar urgente. Nós temos mecanismos. Colocar de novo a pessoa, às vezes só a conversa, ver como é que está a parte nutricional, incentivar a atividade física, porque muita gente ficou com medo, as academias fecharam, mas já estão abertas, e na atividade física não se faz dentro de academia, se faz em casa. Hoje existem aplicativos excelentes que você bota na televisão e você, com um colchonetezinho, com uns pezinhos, você consegue fazer exercícios funcionais. Então, não há justificativa para não se realizar atividade física. Então, nem nos altos picos da pandemia não tem justificativa. Não existe justificativa. Então, repetindo, é que a pessoa tem um reganho de peso, digamos, de 10% do que estava preconizado, 15%, ele tem que nos procurar logo. Porque já é preocupante. Já é preocupante, porque senão ele pode jogar a cirurgia dele fora. E depois chega com o mesmo peso querendo que a gente faça alguma coisa. Sempre a cirurgia revisional, a reoperação e os procedimentos endoscópicos, eles nunca vão ter o mesmo, vamos dizer, a mesma força
da primeira cirurgia. É comum a gente observar também que os pacientes bariátricos, após a cirurgia bariátrica, após um determinado período, eles fazem outros tipos de cirurgias, às vezes em relação à pele, né? Enfim. E essas cirurgias reparadoras, elas ficam comprometidas com esse reganho de peso? Com o reganho de peso, não é que elas ficam comprometidas, até porque a gente só libera para fazer cirurgia reparadora quando a gente chega na meta, né? Quando chega naquela meta. Então, para que a pessoa não faça antes do tempo e continue perdendo peso. Mas, é claro, não compromete nesse caso, mas eles, assim, vai ficar naquele efeito sanfona e também vai, porque estica, volta, então vem aí as estrias, as outras coisas, e aí tem algum grau de comprometimento, né? Doutor Augusto, o senhor falou, né, que dá para ter os cuidados dentro de casa, mesmo na clausura, enfim, dá para fazer o exercício em casa, dá para controlar a alimentação, ter a disciplina, né? Porque, como o senhor bem colocou, e eu já conversei com alguns pacientes do senhor, realmente, eles têm um acompanhamento prévio muito forte, né? Eles têm uma conscientização muito, muito boa em relação ao procedimento que eles vão se submeter. Então, o senhor já falou que é preciso realmente que cada um tenha a sua consciência de sua responsabilidade que está sendo assumida naquele procedimento para aquele resultado que deseja ser alcançado. Um resultado que é muito além da estética, um resultado que reflete bastante na nossa saúde, né? Na saúde da pessoa, né, que vivenciou a obesidade. Mas quais seriam os sinais de alerta que esses pacientes devem ficar atentos? Seria realmente o ganho de peso? É o reganho de peso? Seria o sinal de alerta maior para voltar a procurar o médico, voltar a procurar outros cuidados? É o reganho de peso, que muitas vezes ele começa com a volta do peso, eles começam a ter novamente, que era hipertensa, a pressão começa a subir um pouco, a glicemia começa apesar de que a cirurgia para diabetes, que é a mesma cirurgia bariátrica, a cirurgia metabólica, é uma das técnicas, o bypass, que mesmo a pessoa engordando, raramente ele volta a ter aqueles níveis de glicêmicos que tinham antes. Mas são esses sinais. É voltar a ter a apneia do sono, é voltar a ter esteatose, é voltar às doenças que ele tinha adquirido e que saíram e que pelo menos foram com, eu não digo, doença crônica, doença crônica ela não se acaba, se controla. Como é que se controla a diabetes? Com uns 70 medicamentos que tem hoje no mercado, ou com a cirurgia, que aí você deixa de tomar eu estou falando sempre com diabetes, mas diabetes tipo 2. A diabetes tipo 1, que é aquela diabetes infantil, juvenil, ela não, a cirurgia não responde responde para essa diabetes tipo 2 adquirida, que é o grande número de pessoas que tem de mundo afora, né? Inclusive, uma coisa interessante, é um dado, em 2017, o Conselho Federal de Medicina liberou a cirurgia metabólica para obesidade grau 1, para diabéticos que não insulina dependentes, que não estavam controlando, liberou a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica também fez todo esse acordo. No ano passado teve uma campanha muito grande junto à ANS, mas não, teoricamente os planos de saúde não estão liberando para essas pessoas que sofrem de diabetes, que pode ter um resultado excelente e talvez muito menos oneroso para as fontes pagadoras. Mas essa liberação, né, essa orientação, né, pela liberação já é um sinal positivo, né? Não, nós estamos realizando, Agora, as fontes pagadoras não estão ainda obrigadas, porque não saiu no rol da ANS. No ano passado houve uma campanha muito grande
mas infelizmente tem que ter um número X de pessoas que votassem, e isso não aconteceu, e, consequentemente, a gente não teve êxito, mas estamos tentando novamente, para que beneficie esses diabéticos. Que bom, que bom. É um grande avanço para a saúde. Uma coisa que, assim, ainda voltando aí no tema Covid, é uma pena a suspensão das cirurgias bariátricas pelo SUS, né? Praticamente está suspenso no Brasil inteiro. Hoje, com essa população de obesos, nós somos vice-campeões mundiais em obesidade, perdemos apenas para os Estados Unidos, e essas pessoas que dependem do SUS, as cirurgias ainda estão suspensas na maioria dos estados. Isso vai ter uma bola de neve, já que o crescimento da obesidade é geométrico, e aí com essa parada na grande população, apenas 30% a 40% da população brasileira tem saúde suplementar. E esses outros aí dependem do SUS. Doutor Augusto, muito obrigada pela sua entrevista, mais uma vez, sempre muito didático, sempre passando com muita naturalidade esse conteúdo para a gente. Muito obrigada mais uma vez, né, por essa aula que o senhor nos deu hoje. Obrigado, Mirna, obrigado a vocês. E estou sempre à disposição. Adoro conversar com vocês. Talvez até me deixe até mais à vontade. Fica uma conversa leve e importante, a gente consegue expressar melhor. Você é uma excelente entrevistadora e parabéns aí a você e à TV Assembleia. Oh, que bom, doutor Augusto, muito obrigada. Obrigada a você de casa também, que nos acompanhou. Espero que você tenha gostado, espero que você tenha aprendido também, assim como eu aprendi bastante na nossa conversa de hoje. A gente se encontra no próximo Viva Saúde com muitos temas importantes para você, importantes para a sua família, importantes para a nossa saúde. Um beijo grande e até a próxima!